Então, hoje vamos falar de um circuito muito interessante, que é um circuito detector de polaridade. Na verdade, ele vem para você poder descobrir em fonte de alimentação, em circuitos, em placas impressas, aonde está o positivo e o negativo do seu circuito. Para que você quer saber isso? Porque muitas das vezes, se você inverter o positivo com o negativo, o seu circuito não vai funcionar, o seu circuito não vai desempenhar aquilo que você deseja. Então, na prática, a gente tem aqui dois diodos, dois LEDs, um verde e um vermelho, e um resistor. Simples esse circuito. E a intenção é a seguinte: se você conectar o positivo e o negativo corretamente, do jeito que está, a corrente vai sair do positivo, passando pelo resistor, e passando pelo diodo D1, pelo LED verde, e retornando para o negativo. Não vai passar pelo ramo de baixo, onde está o D2, porque o diodo está polarizado reversamente. Então, se você polarizar corretamente, o diodo verde acende. Se você polarizar reversamente, de forma errada, o positivo do outro lado, a intenção é que a corrente comece a circular pelo outro lado, não passando mais pelo ramo de cima, e sim pelo de baixo, acendendo o LED vermelho. Então, o circuitinho é simples, que vai acender um LED verde quando estiver conectado corretamente, e o LED vermelho quando estiver conectado reversamente. Então, temos aqui o nosso circuito, que temos nosso conjunto de pilhas, que será a nossa fonte. Temos os nossos diodos, os resistores e temos dois LEDs. A fonte ainda, até então, não está conectada. E agora eu vou fazer o seguinte: vou conectar essas fontes, ou na verdade essa fonte, para ver qual é a polaridade. Se a gente ver aqui, ó, a gente tem dois terminais que eu não sei qual é o positivo e o negativo. Então, vou conectar dessa forma aqui. Esse terminal deste lado e esse terminal deste lado, para ver se é a forma correta, o positivo e o negativo. Quando conectamos, vemos que o LED vermelho se acende. Disso a gente pode, concluir o seguinte: está polarizado reversamente, ou seja, o positivo com o negativo está trocado na referência com o meu circuito. O positivo e o negativo, na verdade, então eu tenho que invertê-los. Quando eu os inverto, conectando corretamente, eu tenho que o LED verde se acenda. Com isso, eu posso afirmar o seguinte: que esse cabinho aqui, esse terminal é o positivo e esse é o negativo, de acordo com o circuito que eu projetei para detectar a polaridade. Então, façam aí seus circuitos, Você já tem um circuito bem simples para vocês detectarem qual é o positivo e o negativo, sem que você precisa, por exemplo, ter um multímetro em sua casa. Valeu, valeu!